nós vamos buscar esse tema que se encontra num dos tópicos do Livro dos Espíritos, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. E é um assunto que dá-nos bastante que pensar, né? Sobretudo quando na prática, no dia a dia, nós vamos nos confrontar com uma realidade em que nós não temos o mesmo tipo de relação com todas as pessoas, da mesma forma, da mesma maneira. Temos, às vezes nem conseguimos explicar muito bem porquê, momentos de grande efusão, de grande alegria, de grande satisfação, quando estamos com algumas pessoas. Em contrapartida, também temos momentos em que sentimos uma certa aversão, um certo mal-estar, uma certa antipatia, quando estamos na presença de outras. Quando abordamos esse tema, encontramos, por vezes, quem valorize mais as antipatias, esquecendo-se das simpatias. Se nos perguntarem assim, pense numa pessoa que gosta de você. Pense em alguém que não gosta de você. De certeza, é ele. É ela. A gente pensa logo. Responde de imediato. Nós, às vezes, somos marcados por essa realidade. Se alguma coisa nos acontece de menos bom, um acidente, uma fatalidade, uma outra coisa qualquer, aconteceu porque fulano não me quer bem. Rogou praga, é mal de inveja, não gosta de mim, não me liga. Mas as coisas boas que nos acontecem, dificilmente nós nos lembramos daqueles que nos amam. Às vezes temos um acidente, o carro vai para a sucata e a gente não tem um arranhão. E a gente diz assim, que sorte que eu dei. Mas não nos lembramos que naquela manhã nossa mãe rezou por nós pedindo proteção e amparo. Tão simples quanto isso. Então, para que a gente perceba melhor essa questão de simpatia, de antipatia, porque há um grande número de pessoas preocupadas com o mal que lhe podem fazer, esquecendo-se do bem que nos fazem diariamente. Nós tivemos que buscar o quê? O Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos, vamos pegar agora o que o Espiritismo diz acerca disso. Vamos abrir o livro, vamos estudar, vamos tentar perceber o que Kardec perguntou aos espíritos e o que os espíritos responderam. E Kardec perguntou se entre os espíritos existem afeições particulares. Se os espíritos têm carinho, amor, simpatia, alegria uns pelos outros. A resposta dos espíritos foi, isso é um trecho apenas, do mesmo modo que os homens, da mesma maneira que nós, sentem também alegria, satisfação, simpatia. E complementam dizendo que, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Podemos deduzir daí que os laços de simpatia, de ternura, que sentimos uns pelos outros e que são íntegros, honestos, eles perduram para além da morte. Eles, por vezes, vão se manifestar de uma reencarnação para outra. E aí, quando nós vemos essa pergunta no Livro dos Espíritos, ficamos muito felizes. Porque o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha prima, minha madrinha, ou meu amigo, ou a minha vizinha, ou seja lá quem for, esse laço de simpatia, de ternura, não vai findar nem com a morte. Coisa boa. É algo esperançoso. É algo que nos dá um outro fôlego para continuarmos, por vezes, atravessando esse momento de saudade quando perdemos um ser amado. Mas Kardec também
que era bem danadinho nas suas perguntas. Na pergunta mais à frente, essa é de 291, na pergunta que vocês encontram no Livro dos Espíritos, 292. Bem, se as afeições particulares são mantidas, eles alimentam ódio, assim, esse é o meu caso, esse aí eu quero saber. Que eu tenho alguém, eu tive uma pessoa, E olha a resposta que os espíritos dão. Só entre os espíritos impuros há ódio. Isso denota que se eu tenho uma relação antipática com alguém, se eu tenho uma relação de aversão, às vezes a gente diz assim, eu não tenho afinidade com fulano, mas a gente não diz assim, eu detesto fulano, gosto de vê-lo longe. A gente às vezes equilibra um pouco, né? Eu não tenho inimigos, mas tem pessoas que também não me querem bem. A gente passa assim um verniz, né? Eu detesto fulano, eu odeio fulano. Então Kardec perguntou, alimentam ódio os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio. Isso quer dizer que se nós temos algumas antipatias ou alguma aversão em relação a certas pessoas, estejam elas na Terra encarnada ou já desencarnadas, isso demonstra que é uma característica de imperfeição nossa. Não é de maldade, é de imperfeição. Assim, que bom que você falou isso. Já me aliviou. Já estou com o coração mais leve, não é? Quer dizer que nós ainda não somos puros, não somos perfeitos. O dia que nós formos criaturas angelicais, espíritos perfeitos, aí a gente tem simpatia, amor para com todos. Enquanto nós tivermos alguns com quem a gente se dá muito bem e outros com quem a gente se dá muito mal, é característica de imperfeição. Olha só, mais à frente, na pergunta, os espíritos respondem a Kardec. E são eles quem? Os espíritos que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. O que é verdade. Os espíritos aproveitam, por vezes, a nossa antipatia, a nossa aversão em relação a uma determinada pessoa, para poder incrementar em nós ou nessa pessoa esse sentimento de aversão, de antipatia, de asco, de recusa, de não se sentir bem ao pé de Beltrano ou ao pé de fulano. Com essa resposta nós vamos observar que o Livro dos Espíritos já nos diz que, além de antipatia, de ódio, de aversão, ser uma característica de imperfeição, de impureza, isso é utilizado por espíritos imperfeitos para alimentarem em nós essas dissensões. Quantas das vezes nós nos sentimos picados a mandar uma boca naquele almoço de domingo que está reunida a família toda? Que se a gente ficasse com a boca fechada mastigando ou bebendo, não dava aquela confusão que dá depois que você faz um comentário infeliz. Porque quem ouviu também se acha no direito de dar sua opinião. E um fala, e o outro diz. E daqui a pouco o almoço de domingo se transforma na guerra de domingo. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Esses espíritos aproveitam em nós as nossas imperfeições. Espírito puro, espírito angelical, não sofre obsessão. Por quê? Porque não tem imperfeição para ser explorada, como nós ainda temos. Tá muito bem. Essa conversa está ficando assim desafiadora. Mas Kardec não acabou por aí. Eu não trouxe todas as perguntas, eu trouxe trechos de algumas perguntas para que a gente pudesse refletir em conjunto. Depois, Kardec pergunta assim, que sentimento anima
Pergunta 295 do Livro dos Espíritos. Que sentimento anima depois da morte? Porque muita gente acha que depois da morte vai ser tudo muito diferente, né? E o Espiritismo diz que depois da morte é o resultado da vida que você levou na Terra. Por isso, pense bem como está conduzindo a sua existência. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Aqueles a quem nós fizemos mal, a quem nós atormentamos, pegamos no pé, abandonamos, caluniamos. Resposta dos Espíritos. Se são bons, eles vos perdoam. Ai, que bom. Segundo o vosso arrependimento. Eu fiz mal, estou arrependido, né? Peço perdão, rezo, arrependo do mal que fiz. Essa pessoa que sofreu, né, os meus atos infelizes, me perdoa. Vê que eu estou arrependido honestamente, está tudo resolvido. A continuidade da resposta dos Espíritos é: se maus, ai meu Deus, se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam, não raro, em outra existência. Que é o que acontece com um grande número de pessoas no seu dia a dia. Por vezes nós temos desafetos desta vida. Pessoas que nunca sentiram afinidade conosco. Ou nós com essas pessoas, que às vezes estão inseridos no nosso meio familiar. Determinada sogra achou que com o casamento a nora lhe roubou o filho. E passou a alimentar aquele sentimento a vida inteira. Morreu. Desencarnou. Se boa, entende, mas se mal, pode continuar a nos atormentar. Não é? É claro que isso não se passa aqui, né? Isso é só em outros lados, aqui no centro está todo mundo evoluído, estudando a doutrina espírita, essas coisas não acontecem. Mas, por vezes, nós temos espíritos, entidades, que nos acompanham de outras reencarnações. Almas que não foram capazes de nos perdoar pelo mal que nós lhes fizemos. Às vezes, espíritos a quem nós humilhamos no passado, a quem nós perseguimos, e hoje eles retornam e alimentam na nossa ideia o nosso sentimento de inferioridade. Quem sou eu? Eu não sirvo para nada. Eu não sei fazer nada certo. Eu não sou tão boa assim. Às vezes a gente traz o complexo da inferioridade, que é explorado por um desafeto do passado, que recebeu isso da nossa parte e hoje nos devolve. Então, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, as respostas estão lá, né? Sobre simpatia e antipatia. Mas Kardec não parou aí. Ele fez mais perguntas. As almas gêmeas, os apaixonados e as apaixonadas, né, gostam sempre de questionar muito a esse respeito. O que seria uma alma gêmea? Uma alma gêmea seria um espírito, hipoteticamente seria um espírito, que iria lhe complementar. Uma alma que estaria profundamente identificado consigo. Que pode estar reencarnado contigo ou não. Que você já pode ter vivido uma outra vida com esse ser, com essa pessoa. Nós lemos, por exemplo, a obra, né, há 2000 anos e dizemos assim: Emmanuel e Lívia eram almas gêmeas. Né? Quando lemos outros livros, outras obras, e vamos mencionando, né, que esse espírito tem tanta afinidade que às vezes eles vão reencarnando. Né? São almas que se entendem, são almas que se amam, são almas que se abnegam uma para com as outras. Né? E aí os espíritos dizem, lamentavelmente, os espíritos responderam assim: não há união particular e fatal de duas almas. Né? O que existe
segundo a criação divina, é que todos nós, como espíritos criados por Deus, imperfeitos e simples ainda, na medida em que nós evoluímos e atingimos a nossa perfeição espiritual, nós vamos nutrindo mais um amor universal, um amor fraternal. Pronto. Agora, alma gêmea, né? Nós costumamos até fazer um trocadilho e dizermos que na Terra é mais frequente nós encontrarmos uma alma algemada. É um ser que às vezes está reencarnado conosco, né? E que a gente não consegue se desligar de jeito nenhum, né? Que vai para uma outra reencarnação e vai reencarnar ainda com aquela criatura. Às vezes volta o mesmo marido, volta a mesma mulher. Encontrei uma companheira espírita que teve um casamento muito atormentado. E ela leu reencarnação, alma gêmea, e volta outra vez, e tudo. E ela disse assim: eu estive a pensar, olha, e com o meu ex, a única hipótese de voltar com ele é se ele vier como meu filho, que eu trago na barriga, ponho no mundo, educo, e aos 18 anos eu digo assim: suma, vai-te embora por aí. E eu falei: tem certeza? Tenho certeza. Estou pensando seriamente, quando desencarnar e chegar no mundo espiritual, que tiver que programar a próxima reencarnação com o ex só nessa hipótese. Então eu falei: pronto, já é um sinal de evolução, de progresso espiritual, não é? De reencontro. Tá? Já evoluiu, né? Já evoluiu. Vamos lá. Então, Kardec, vocês podem encontrar essas perguntas na íntegra no Livro dos Espíritos. Eu vou aqui mencionando o número da pergunta, tá? Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Está na pergunta 303. Ou seja, aquelas pessoas que nós não temos laços de simpatia, ou até sentimos uma certa aversão, um mal-estar, né? Há pessoas que nós nos aproximamos e sentimos logo dor de cabeça. Há pessoas, às vezes, que nos fazem uma ligação telefônica, a gente nem foi lá ver, mas quando olha, sentiu um mal-estar naquela hora, né? A gente pensa na pessoa, o reumatismo piora. Ou a pessoa pensa na gente, a gente tem uma indisposição gástrica. Quantas vezes isso acontece? Kardec perguntou: no futuro, né, podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Olha a resposta dos espíritos: todos o serão. Quer dizer que, do ponto de vista espiritual, segundo a explicação do Espiritismo, todos nós estamos condenados à perfeição espiritual, a termos aquilo que nós aprendemos, né, na mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos como eu vos amei. Assim, nossa, então eu vou ter que evoluir muito, eu vou ter ainda que reencarnar muitas vezes, muito possivelmente, né? Eu trouxe aqui algumas, não trouxe na íntegra, eu trouxe algumas perguntas do Livro dos Espíritos sobre esse tema. Tem outras lá. Porém, nós agora vamos precisar de refletir. E eu trouxe alguns textos do Espírito André Luiz. No livro Sinal Verde, ele tem lá diversas mensagens, e nós escolhemos algumas para que nós possamos fazer uma reflexão. Vamos fazer o seguinte: não vamos pensar no caso do nosso marido, no caso da nossa companheira, no caso dos nossos filhos, ou dos nossos pais ou vizinhos. Vamos pensar no nosso caso. Cada um de nós, pensemos no nosso caso, para que a gente possa fazer uma reflexão assim. E lá, André Luiz nos diz assim: geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? É uma pergunta.
Quando nós temos algum estranho com quem não sentimos laços de afinidade, de simpatia, é muito comum nós ignorarmos. Nós deixamos de cumprimentar, se for o caso. Nós fazemos um outro percurso para não reencontrar aquela pessoa. Nós, às vezes, eliminamos do Facebook aquele amigo ou aquele falso amigo dos nossos contatos, não é? Carregamos num clique e pronto. O problema é que a gente elimina, mas às vezes continua trazendo aqui, na cabeça, vibrando emocionalmente com as mesmas vibrações. Se formos observar as relações de simpatia e as relações de antipatia, se fizermos um consenso na via pública, na rua que vivemos, no trabalho ou na família, aonde será que talvez nos seja mais difícil lidar com as relações de antipatia? Provavelmente, a grande maioria de nós vai dizer assim, na família. Porque eu entendo que uma criatura que não me é nada, me diga isso ou me faça aquilo. Mas meu irmão, minha irmã, me roubou, me prejudicou na herança, vive me caluniando, vive falando mal de mim, nunca é meu amigo. Eu estive doente, eu estive internado, não ligou, não foi me visitar. É meu irmão, é minha irmã. É do meu sangue. E é isso que ocorre tantas vezes. Que é na família. Que com os estranhos, muitas das vezes, nós não discutimos. Mas no seio da família, com as pessoas queridas, nós às vezes, infelizmente, temos tantas discussões. Quantos almoços, jantares, lanches que se transformam em palcos de batalha dentro da nossa casa. A gente acompanha os conflitos lá na Síria, o terrorismo pelo mundo afora, mas quanto terrorismo às vezes tem dentro da nossa casa? Quantas vezes a gente pode silenciar? A gente pode evitar que um mal se alastre e a gente não faz nada? É a pergunta de André Luiz. Mas ele ainda não fica por aqui. Ele, numa outra reflexão, ele diz que o adversário, vamos olhar agora alguém com quem nós sentimos antipatia, ou com quem nós consideramos que é nosso desafeto, ou nosso inimigo, ou nosso adversário. André Luiz nos diz assim, o adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade é uma criatura má. Talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Gente, vai nos ajudar muito. Se nós olharmos para esse irmão, para essa irmã, para esse pai, para essa mãe, para esse colega de trabalho, como uma criatura doente, a gente esbraveja e diz assim, doente o quê? Ela que me deixa doente, ele que me deixa doente, eu estou dos nervos nesse estado por causa de fulano, por causa... Vamos inverter a questão. Olhemos, coloquemos luz espiritual. É uma criatura doente, porque uma criatura que alimenta inveja é uma criatura doente. Uma criatura que alimenta sempre ressentimento é uma criatura doente. Uma criatura que está sempre procurando nos observar para nos colocar defeito. Um filho, um pai, por vezes numa relação, que o filho é sempre crítico. O pai é isso, a mãe é aquilo. É uma criatura doente. Doente no seu entendimento. Doente na sua capacidade de compreender a vida. E aos nossos olhos é uma criatura má. Diante daquilo que a gente leu há pouco no Livro dos Espíritos, todos temos muito por caminhar. Mas vamos tentar olhar nessa criatura com quem
sentimos laços assim de antipatia, de animosidade. Convenhamos, não vamos negar isso. Há pessoas que nós não nos sentimos bem quando chegamos perto. Nunca nos fizeram nada objetivamente. Ah, por que eu sinto isso? Porque você registra o fluido, a energia da pessoa. Quanta gente que arreganha os dentes, sorri, nos estende a mão e nos detestam. E a gente sente. Sobretudo se for médium com uma sensibilidade mais apurada, E a gente procura, por vezes, lidar com isso de uma forma menos sofrível. Olhe para essa criatura, porque tem criaturas que por vezes perseguem, atormentam. Olhe como uma criatura doente. Ah, eu tenho um filho nessa condição. Eu tenho um filho que ele é insaciável. Tudo que eu dou, nada está bom. Ele sempre me exige mais. Olhe para esse filho como um filho doente. Eu tenho uma mãe que não me dá carinho, não me dá atenção. Olhe para essa mãe que não foi capaz de te dar carinho como uma criatura doente. Mas doente de quê? De falta de amor. André Luiz prossegue nos dizendo outra reflexão. Aceite os parentes difíceis. Eu acho, muito honestamente, todos nós temos parentes difíceis. Encarnados ou desencarnados, todos nós temos parentes difíceis. É aquele parente que a gente diz assim, o que foi que eu fiz na outra vida para ter esse trem na minha vida? Todos nós temos parentes difíceis. Tudo que possamos fazer está sempre mal. Estamos sempre em falha. Estamos sempre em débito. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão. Na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O que André Luiz quer dizer com isso? Que nós estamos reencarnados com esse parente difícil porque nós devemos-nos mutuamente. Eles nos devem, mas nós também devemos a eles. Ai, você não me diga isso. Digo. É isso que o Espiritismo diz. Eles nos devem, mas nós também devemos a eles. De reencarnações a filhos. Olhemos para o parente difícil. Perguntemos-nos, meu Deus, por que na minha vida, nas minhas relações com a família, sempre me calha o mesmo? Uma companheira que nos dizia, tudo quanto é família vem bater na minha vida, vem bater na minha casa, vem bater na minha mão, doente, para me tratar até morrer. Aí faço o funeral. Passado pouco tempo, tem outro que está doente, eu tenho que tratar, morrer e eu fazer o funeral. Eu tenho que tratar, morrer e eu faço o funeral. Que coincidência! Não é coincidência. O teu compromisso espiritual é recebê-los, acompanhá-los nessa passagem de volta ao mundo espiritual e sentir esse processo de desligamento. Porque se o seu compromisso fosse criar, dar à luz, você trazia na barriga. Você cuidava durante anos a fio. Ai, mas eu não sabia que isso tinha a ver. Essas ocorrências são muito frequentes. Outros vão dizer assim, é impressionante que na minha vida, as pessoas chegam, estão comigo um certo tempo e me abandonam. E me largam. Estão comigo durante um tempo e me abandonam. Estão comigo durante um tempo e vão embora. Estão comigo durante... E eu sempre carrego esse karma de ser abandonado. É a sua sintonia. Para que possa dar valor aos corações que conquista. Para que possa aprender a não abandonar, seja quem for. Esses parentes difíceis estão na nossa vida porque
nós temos o que aprender com eles e eles conosco. André Luiz prossegue dizendo: muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Isso, quando nós aprendemos e estudamos isso à luz da doutrina espírita, é duro da gente ouvir e da gente estudar. O quê? Então esse filho que eu trago com esse problema, eu fui a responsável? Pode ter sido. Mas eu também posso ter pedido para voltar como mãe dele para ajudá-lo nessa reencarnação? Também. Olha só. Você tem a oportunidade de fazer a caridade enquanto tem um débito quitado. Recordo-me de uma situação de uma família numerosa, como muitas aqui, em que um dos elementos, na flor da idade, abre um quadro de doença bipolar afetiva. Um desequilíbrio mental, de forma que não conseguia trabalhar, não conseguia levar uma vida normal, e naquele processo de perturbação mental é internado num hospital psiquiátrico. Faz tratamento, tem alta, volta para a família. Passa 2, 3 anos bem, tem uma recaída, volta para o hospital psiquiátrico, tem alta. 2, 3 anos bem, outra recaída. E aí, numa família numerosa, quem é que tomava conta? Ele ainda não tinha se consorciado, solteiro. Então, os responsáveis eram o pai, a mãe, os irmãos, que depois foram se casando, as cunhadas, os sobrinhos. O pai desencarna, a mãe desencarna, e ficam os irmãos tomando conta. E aquele doente mental, aquele espírito, era uma criatura que, quando ele entrava em crise, ele levava um desalinho na família inteira, porque a família ficava naquela luta, primeiro de ver o sofrimento dele, e depois de ter que dar assistência. Então, certa feita, procuraram uma casa espírita. E lá eles tinham muita dúvida, mas será que essa doença mental é um espírito que o atormenta? É um processo qualquer de doença mental mesmo? E os espíritos responderam na altura: de fato, é um processo de doença mental que ele tem que passar por desajustes de vidas anteriores. Agora, a família também não está isenta, porque numa das reencarnações anteriores, ele foi proprietário de uma grande fortuna e se consorciou de diversas pessoas que ajudaram a lhe dar cabo da fortuna. Como ele perdeu aquela grande soma, ele enlouqueceu, vindo a morrer pouco tempo depois. Hoje a família recebe ele, louco, de volta, para que possa cuidar dele, devolvendo-lhe, na forma de prestação de cuidados, aquilo que lhe geraram, pelo que lhe tiraram desonestamente. Nós estamos constantemente nos reajustando com a vida, nos equilibrando. E André Luiz nos faz uma reflexão final dizendo que não tente se descartar dos parentes difíceis com internações ou internamentos desnecessários em casas de repouso, hospitais, lares, instituições de apoio a jovens desajustados, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. A gente só se desliga das criaturas com quem sentimos uma certa antipatia, uma certa aversão, quando nós tiramos proveito desse relacionamento, às vezes um tanto quanto conflituoso. Ensinou-nos Francisco Cândido Xavier que a oração em intenção das pessoas que não nutrem por nós
sentimentos nobres, reduz a animosidade. Para que, quem sabe, numa outra vida, nós possamos fazer o reajuste que tanto almejamos nessa reencarnação. Às vezes são irmãos, mesmo pai, mesma mãe, mesma educação. O que se deu a um, deu-se a outro. E esses irmãos sentem um pelo outro animosidade, aversão. Eu sei que é meu irmão, eu sei que é minha irmã, mas por vezes eu olho e sinto que é como se não me amasse, ou tenho sentimento de desconfiança. Às vezes, nós estamos apenas sentindo o que essa criatura realmente do passado nos causou. Nós não nos lembramos do que aquela criatura nos fez, mas nós sentimos vibratoriamente o que aquela criatura nos causou. Isso nos serve, muitas das vezes, para que a gente tome essa oportunidade no dia a dia e venhamos a trabalhar um pouco mais em nós. Não nos preocupemos em melhorar os outros. Não nos preocupemos em melhorar os outros. Ah, mas eu tenho... Não nos preocupemos em melhorar os outros. Preocupemos-nos conosco. Tente reduzir a tua aversão. Tente minorar a tua animosidade, a tua antipatia, porque isso fará bem a você. Você será o maior beneficiado, porque você vai angariar o sentimento de paz, de dever cumprido. Você está fazendo a sua parte. Uma vez o espírito Marco Prisco escreveu que não gostar de nós é um direito que as pessoas têm. Da mesma forma que nós não gostamos da mesma maneira de todas as pessoas. E é uma verdade. E é uma verdade. Quando ouvimos dizer assim, se alguém te bater numa face, ofereça outra. Nós temos que compreender isso. Se alguém te ofender, se alguém te magoar, se alguém te ferir, não se vingue. Dar a outra face é não vingar-se, mesmo quando você tenha condições disso. Porque vai ser muito mais meritório quando você tiver esta oportunidade em mãos e não realizar por compreensão espiritual. Então, nesse campo, nós gostaríamos de concluir com uma pergunta que cada um de nós vai levar para casa. Em questões de simpatia e de antipatia, qual o benefício do conhecimento espiritual? Lidamos com muitos confrades espíritas. Lidamos com muitas pessoas que são simpatizantes das ideias espíritas. Com muitas pessoas que são espiritualistas, que são crentes na reencarnação, nas outras vidas. E alguns dizem assim, ah, não tem jeito, nós somos inimigos do passado, nós somos desafetos, eu não sei porquê, mas eu não gosto dele, eu não sei porquê, mas eu não gosto dela. Não se acomode nessa postura, não se acomode nessa postura. Se alguém não gosta de você, é problema dessa pessoa. Se for você alimentar essa animosidade em relação a quem quer que seja, isso é um problema real seu. Porque, como nós vimos no Livro dos Espíritos, a morte não irá nos eliminar, não irá, do dia para a noite, nos retirar esse sentimento que por vezes nós trazemos no coração. Amigos, amigas, nós estamos na Terra para evoluir. Vamos tentar fazer dessa reencarnação atual a nossa melhor oportunidade. Essa é a nossa melhor reencarnação. Não pensemos nas próximas, pensemos nessa. Pensemos nessa. E voltando à questão inicial que falei, as pessoas por vezes preocupam-se muito mais com as antipatias que sofrem, esquecendo-se das relações de simpatia. Quanta gente que nos ama,
Quanta gente que gosta da gente. Quanta gente que às vezes tem conhecimento que a gente vai fazer uma cirurgia, vai ser internado, vai passar por uma operação. E a gente sente que rezam pela gente, que vão orar pela gente, que vão estar conosco, que vão vibrar por nós. Quantas pessoas que nos amam. Vamos valorizar os que nos amam. Os que estão na terra e os que já deixaram a terra. Os espíritos, quando eles fazem a grande viagem, eles já trazem uma outra visão do mundo espiritual. E se nos amaram na terra, muito mais amor eles têm para conosco no mundo espiritual, sem as limitações do corpo físico. É um amor sublimado, é o amor de mãe, é o amor de pai, é o amor de irmão, é o amor de filho. Valorizemos quem nos ama e cultivemos relações de simpatia. Não fique naquela, eu não faço mal a ninguém. Não fazer mal a ninguém é um dever teu. Mas mais do que isso, faça o bem quanto puderes. Quando aparece a oportunidade, crie a oportunidade. Desenvolva a oportunidade. É isso que nós precisamos para nos iluminar. Vamos orar. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Envolvidos que estamos pelas vibrações dos espíritos amigos, inspirados na mensagem de Jesus, que nos socorrem às necessidades, atendendo-nos nesse momento de iluminação e paz espiritual. Senhor Jesus, em mais esta noite de quarta-feira, nós aqui nos encontramos. Tu disseste-nos que onde estivessem 2 ou mais reunidos em teu nome, tu também aí estarias. Sentimos a tua presença na alma. Sentimos, Senhor Jesus, que o dia já se foi, a noite nos envolve e a madrugada em breve virá. Amanhã teremos a aurora de um novo dia, pleno de oportunidades para acertarmos mais e errarmos menos. No dia de hoje nós queremos te agradecer o pão à mesa, a boa disposição traduzida em forma de saúde, o gosto pela vida, o lar, os amigos, nossos animais de estimação. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela reflexão que nos amadurece espiritualmente e nos permite caminhar com maior lucidez espiritual. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a presença amorosa e querida dos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, almas afins. Agradecemos pelos familiares queridos que do mundo maior nos sustentam e nos inspiram esperança e alegria. Deixa-nos orar nesta noite, Senhor, por aqueles que ao longo da existência não conseguimos ainda construir laços de afetividade, de simpatia, de admiração. Ajuda-nos, Senhor,
a cultivar laços de ternura, a conquistarmos amizades reais e buscarmos disseminar o bem onde quer que estejamos. Nesta noite, queremos envolver em nossas preces aqueles por quem nutrimos menor afetividade, ou ainda aqueles que eventualmente possam nutrir em relação a nós sentimentos menos felizes, animosidades, antipatia ou aversões. Precisamos compreender, Senhor Jesus, que estamos condenados à fraternidade universal. Ainda não dispomos deste sentimento em plenitude, capaz de a todos abarcar no coração. Por isso nós te suplicamos que nos ajude nesta jornada, que envolva aqueles que, quem sabe, sentem para conosco as vibrações das nossas ações em existências anteriores. Guarda-nos sob as bênçãos da tua paz, orando em especial pelas aflições que nos assolam, na forma dos incêndios, um tanto quanto por todo o país. Abençoa aqueles que se veem aflitos, vitimados de toda sorte por estas perturbações. Envolve ainda, Senhor, as vítimas na forma da irmã natureza, dos nossos irmãos animais, abençoando em especial toda a humanidade nestes dias difíceis de transição planetária. Guarda-nos, ó Senhor, nestas vibrações de ternura e crescimento espiritual. Fica conosco, Senhor Jesus, nesta noite e sempre, que assim seja.